No Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 4, a partir do versículo 1, e nós vamos ter um momento de meditação na palavra de Deus essa noite. E a minha oração é para que o Senhor possa tocar você de uma forma muito especial. Você receba do Senhor aquilo que você veio buscar. E mesmo que você não tenha vindo buscar, porque está meio desiludido, meio atribulado, e você também possa receber essa noite, porque Deus tem coisas grandes, tremendas, profundas para dar àqueles que estão dispostos a receber. Tem alguém aqui esta noite que está disposto, está desejoso de receber a bênção de Deus? Amém? Glória a Deus. Então, se você está disposto, já é o primeiro grande passo. Eu queria te informar que o Senhor Jesus também está extremamente interessado em abençoar a sua vida, em tocar você, para que você saia daqui hoje diferente, não da mesma forma que você chegou, mas que você saia de uma maneira diferente. Este é o propósito, este é o objetivo do Senhor, que a cada vez que a gente vem à sua casa, alguma coisa nova possa acontecer na nossa vida. Talvez você pense, pastor, mas a igreja é a mesma, o endereço é o mesmo, o pastor é o mesmo, os obreiros são os mesmos, as ovelhas são as mesmas, os bancos são os mesmos, os objetos da ceia também são os mesmos, o som é o mesmo, a televisão é a mesma, é verdade, o Deus é o mesmo, é verdade, mas eu nunca vi na Bíblia Sagrada Deus reunindo o seu povo e fazendo as mesmas coisas. Ele sempre faz coisas diferentes no meio de pessoas iguais, de pessoas comuns. Por isso eu creio que essa noite alguma coisa diferente o Senhor vai fazer. Sabe por quê? Porque se Ele não fizer, você não vai ter razão de vir aqui. Já que aqui é tudo igual, os bancos são iguais, os pastores são iguais, o endereço é o mesmo. Se você vier aqui e tiver a mesma coisa todo dia, você vai perder o interesse em vir. Por isso que eu creio que Deus te dará algo diferente hoje, para que você possa voltar amanhã para comer um pouco mais. O texto diz assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a estas pedras que se transformem em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, mentira, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo, a parte mais alta, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Este texto que nós acabamos de ler aqui, ele nos fala a respeito da tentação de Jesus no deserto. Quando nós estudamos a palavra de Deus, estudamos principalmente o Novo Testamento, enfim, toda a palavra de Deus, nós vamos descobrir e perceber algumas coisas muito interessantes. Primeiro, que Jesus é tanto o centro da história do mundo, como também o centro da história da Bíblia Sagrada. Toda a Bíblia está em volta do Senhor Jesus. Aliás, ele até fez uma divisão da Bíblia, né? Antes dele e depois dele, simbolizando Jesus como o centro principal, a pessoa da Bíblia Sagrada. Quando a gente lê mais sobre Jesus, a gente percebe que Jesus teve uma infância normal, uma infância comum, talvez o mesmo tipo de infância que eu e você tivemos, uma infância extremamente normal. Lendo mais sobre Jesus, sobre a sua história, a gente percebe que aos 12 anos de idade, a gente descobre que aos 12 anos de idade, ele foi achado no meio dos doutores, lá no templo em Jerusalém, simbolizando
visando a sua entrada na vida adulta. Todo rapazinho, aos 12 anos, ele tinha que ir ao templo, porque dava-se então a sua entrada oficial na vida adulta. Lendo mais sobre Jesus, a gente vai ver que Jesus cresceu, teve uma família numerosa, aprendeu o ofício do seu pai, que era um carpinteiro, e até muitas pessoas falam que ele era pobre, que a sua família era pobre, e eu quero dizer que isso não é verdade, porque o tipo de madeira que José trabalhava era uma madeira que somente pessoas ricas podiam comprar. Os móveis que ele produzia eram madeiras de lei, madeira muito cara, madeiras difíceis para serem achadas. Então não era uma pessoa pobre, uma vida média, não pobre, mas uma vida média. Então Jesus aprendeu com ele, aprendeu com seu pai, exerceu em alguns momentos esse ofício ao lado do seu pai, mas aos 30 anos de idade, ele então passa pelo batismo com as águas, é batizado com o Espírito Santo e na sequência ele é levado ao deserto para passar pela chamada tentação no deserto. E hoje então quero comentar com os irmãos, quero compartilhar com os irmãos alguns aspectos dessa tentação que eu queria chamar de provação. Tentação aqui nesse ponto da Bíblia Sagrada seria uma provação. Deus não nos tenta, mas Ele nos prova. Então eu queria usar a expressão ou a palavra provação e não tentação. Então neste momento da provação de Jesus no deserto, nós podemos ver algumas lições, algumas coisas muito importantes da vida dele e que podem e devem ser aplicadas às nossas vidas. Então quero pegar alguns desses aspectos, desses pontos que eu vejo aqui como interessantes da vida de Jesus e depois poder aplicar a nossa vida essa noite. O primeiro ponto que eu queria compartilhar, que eu observo aqui neste texto e neste livro, na realidade não é nem sobre Jesus, mas é sobre Lucas. Por quê? O texto nos conta, não o texto, mas a história nos conta que Lucas, ele foi um gentio convertido, ele era um médico e ele foi o escritor do livro que dá o seu nome, o Evangelho de Lucas, e ele também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Ele escreveu os 2 livros e ele tem um conhecimento e uma história muito interessante, e o escrito dele é totalmente diferente do escrito dos outros evangelhos. Agora, uma coisa que é interessante na vida de Lucas é que ele não viveu na mesma época, ele não presenciou aquilo que ele escreveu, mas ele recebeu de fontes seguras, de fontes dignas, fidedignas, de pessoas que viveram aqueles acontecimentos, e ele escreveu o seu livro. E no século IV, quando se formou o cânon das Escrituras, ou o conjunto de livros, ou o conjunto de escrito considerado de inspiração divina, o livro que ele escreveu, mesmo ele não sendo judeu, foi aceito no cânon das Sagradas Escrituras. É o único não judeu que tem os seus escritos reconhecidos, a sua narração reconhecida no cânon das Sagradas Escrituras. Ou seja, é o único estrangeiro que teve aquilo que ele escreveu reconhecido como sagrado, como de inspiração divina. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que eu e você, aqui nessa nação, somos o quê? Estrangeiros. Então Lucas também era um estrangeiro, e ele, embora não tendo vivido tudo aquilo pessoalmente, mas ele ouviu, ele recebeu aquelas informações, e o Senhor o abençoou. Por quê? Porque o seu escrito foi considerado como de inspiração divina. Em outras palavras, Deus abençoou um estrangeiro. Nós vivemos nessa terra, nós somos estrangeiros, e muitas vezes nós ficamos aqui machucados, revoltados, tristes, decepcionados, porque como estrangeiros nós sabemos o que é a vida de um estrangeiro, muitas vezes rejeitado. Mas eu queria dizer para você que é estrangeiro, e somos todos nós aqui, não apenas humanamente falando, mas espiritualmente também, porque a Bíblia diz que nós estamos aqui, nós somos peregrinos e forasteiros, somos estrangeiros nessa terra, e estamos aqui só por um momento, só por um tempo, a qualquer momento, e pode ser ainda hoje, o Senhor vai nos chamar e vai nos levar para o céu. Mas também, humanamente falando, nós somos estrangeiros aqui nessa terra, e assim como o Senhor abençoou a
a vida daquele estrangeiro, o Senhor também pode abençoar a sua vida aqui nos Estados Unidos da América. Alguns de nós temos 10 anos, outros temos 15, 20, 30, 40, outros 2, 3 anos, mas todos nós somos estrangeiros. Mas Deus, assim como reservou uma bênção para Lucas, que era estrangeiro, Ele tem uma bênção reservada para você também esta noite. Vire para quem está do seu lado e diga o seguinte: Deus tem promessas e bênçãos para nós estrangeiros aqui na América. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mesmo nós sendo estrangeiros, Deus tem uma bênção para nós. Quem sabe vai ser este ano, né? Todos nós estamos com uma expectativa muito grande que este ano o presidente Obama, junto com os seus todos os políticos, vão assinar alguma lei que irão beneficiar a vida dos imigrantes, que nos últimos anos tem sido tão dura, tem sido tão amarga, tem sido tão sacrificial. Agora eu quero dizer para você que este não é o objetivo principal do Senhor. Eu oro e eu espero que Deus nos dê a todos nós este ano a oportunidade de regularizar a nossa vida. Mas independente disso acontecer ou não, Deus pode abençoar você aqui nessa América. Deus pode prosperar você aqui. Deus quer prosperar você aqui. Deus vai prosperar você aqui. Mesmo às vezes você não falando a língua, mesmo às vezes não compreendendo o sistema, mas nós temos um Deus que é poderoso, um Deus que nos trouxe a este lugar, e Ele não nos trouxe aqui para sermos frustrados, Ele não nos trouxe aqui para sermos decepcionados, Ele não nos trouxe aqui para sermos humilhados, Ele não nos trouxe aqui para padecermos necessidade, mas Ele nos trouxe aqui para nos abençoar e para que nós também sejamos uma bênção para essa nação. Deus tem uma bênção para você, Deus tem uma bênção para você, mesmo você sendo estrangeiro. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. A segunda lição que eu posso ver aqui neste texto, aí sim tem tudo a ver com Jesus, e a lição é o seguinte: a Bíblia diz que Jesus, depois de passar por aquele momento de batismo nas águas, de batismo com o Espírito Santo, o que aconteceu? Ele foi levado ao deserto para ser provado, para passar por um momento de provação. Agora, quando nós pensamos e lembramos de deserto, nós vamos lembrar e ver e entender que não apenas espiritualmente, mas materialmente também, deserto sempre é um lugar muito difícil de passar. Eu não sei aqui quem já foi ao deserto. O único deserto que eu conheço é o deserto do Brasil. O Brasil no norte e no nordeste tem várias áreas desérticas, e você pode andar muitas e muitas horas ali no Brasil, no deserto. Mas mesmo eu não conhecendo outras partes do mundo, eu já li, e é muito possível e é fácil para a gente entender alguns momentos, algumas mudanças, algumas situações de uma vida no deserto. Primeiro, quem mora no deserto nunca tem um local fixo. As dunas do Brasil, há um lugar lá no Brasil inclusive, que as areias, as chamadas dunas, elas movem constantemente. Há pouco tempo atrás eu assisti uma reportagem onde uma cidade já por 3 vezes já teve que mudar de lugar, porque de acordo com o vento, a areia vai movendo e vai enterrando as casas, e eles vão tendo que mudar. Então quem mora no deserto não tem residência física, não tem residência fixa, tem que constantemente estar mudando. O deserto também é uma área de instabilidade. Por exemplo, é muito normal durante o dia as temperaturas atingirem 45, 50, 60, às vezes até mais graus centígrados, e torra as pessoas que vivem lá ou que passam por lá. E durante a noite as temperaturas caírem a 20, 30, 40 abaixo de zero. Quem vive no deserto tem que conviver com todas essas situações, com todas essas dificuldades. O deserto tem muitos animais peçonhentos também. Às vezes a gente pensa que no deserto só não tem água e só tem sol e areia, mas tem muitos animais peçonhentos. Então o perigo é muito grande. Então quando nós pensamos em deserto, nós pensamos em dificuldades, pensamos em sofrimento. E quando então nós pensamos espiritualmente em deserto, nós também pensamos que deserto é um momento de dificuldade, e é mesmo. Que deserto é um momento de sofrimento, é mesmo. E aí a gente pensa, não, é o diabo que nos leva para o deserto. Mas eu quero que você saiba que muitas vezes o deserto, ele pode ser uma experiência ou uma permissão do Senhor, algo orquestrado
orquestrado por Deus para as nossas vidas, para que nós possamos ter uma boa experiência espiritual. Jesus foi levado ao deserto não para ser humilhado, Jesus foi levado ao deserto não para ser derrotado, mas Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser provado. Jesus foi tentado, aí sim, e ele foi cutucado, ele foi movido a usar a palavra de Deus, ele foi tentado a usar a sua unção em seu próprio favor, quando o diabo lhe ofereceu algumas coisas em troca de outras coisas para servir os seus próprios interesses, mas Jesus rejeitou a todas. Por quê? Porque ele sabia que o deserto não era algo que o diabo havia levado para ser derrotado ou frustrado, mas para que ele pudesse passar por uma experiência com Deus. Então nem sempre o deserto na nossa vida é coisa do diabo, mas é algo orquestrado por Deus, para que nós possamos ter uma experiência melhor, uma experiência maior. Vire para quem está do seu lado e diz o seguinte: olha, o deserto não é algo de Deus para nós, para uma derrota, mas o deserto é para um preparo maior. Quando Deus leva você para o deserto, Ele não está visando a sua derrota, mas Ele está visando um preparo espiritual melhor. Por quê? Porque Ele tem algo mais adiante. Louvado seja o nome do Senhor. O deserto não é algo sempre do diabo, mas ele pode sim ser orquestrado por Deus. Para quê? Para que você seja provado, mas para que você também experimente uma bênção e uma grande vitória em nome do Senhor Jesus. Então o deserto, ele pode ser uma orquestração de Deus para você. Então quem sabe há pessoas aqui hoje que estão passando por um deserto, estão passando por momentos de dificuldade, estão passando por momentos opostos. Por quê? Porque há pouco tempo atrás tinha trabalho, tinha bastante, tinha um salário alto, tinha carro, tinha isso, tinha aquilo outro, e agora as coisas inverteram. E talvez você esteja pensando: isso deve ser fruto do meu pecado. Que eu quero dizer que isso não tem nada a ver com o pecado. Deve ser algo da minha incompetência. Não, isso não tem nada a ver com a sua incompetência. Então deve ser o diabo que quer me destruir. Não, não tem nada a ver com o diabo, mas pode ser o Senhor Jesus permitindo isso. Sabe por quê? Porque nós clamamos a Deus, não é nos momentos de bonança. Nos momentos de bonança nós oramos sim, mas nós mais adoramos. Mas nos momentos de dificuldade, aí nós corremos para os pés do Senhor Jesus. Quem sabe esse momento de deserto que você tem passado tem sido o Senhor Jesus permitindo, para que você possa correr aos pés dele e usar a unção sim que ele tem dado para você, não em seu favor próprio, em seu benefício próprio, mas para rejeitar o diabo e dizer: Satanás, você está vencido em nome de Jesus, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Se você crê nisso, dê um glória a Deus bem forte essa noite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então o deserto não é para a derrota, mas é para um preparo maior. Deus está preparando você, Deus está preparando você para algo maior. Interessante que essa semana, ou desde o mês de março, eu fui desafiado no college a poder escrever uma matéria sobre algo difícil da minha vida, projetar aquilo que como eu pensava, mexer e trabalhar naquela situação e apresentar os resultados. E eu demorei 2 meses para conseguir sentar e escrever, porque o assunto que eu tinha na minha mente, eu tinha dificuldades para escrever. Mas nessa sexta-feira eu disse: Senhor, hoje tem que sair. E eu sentei no computador, e enquanto eu não terminei, enquanto eu não concluí aquele trabalho, eu não parei de escrever, e eu não levantei dali, e eu comecei a escrever. E o texto e o tema que eu utilizei para escrever foi não apenas pregar, mas viver aquilo que a gente prega em todas as áreas. Porque eu observei que durante muitos anos eu havia pregado uma certa situação em alguma área da minha vida em que eu não conseguia vivê-la integralmente, principalmente na área de dependência total e irrestrita e absoluta do Senhor, principalmente na área de finanças. Eu sempre preguei sobre isso, eu sempre preguei que Deus cuida, eu sempre preguei que Deus provia, eu sempre preguei que Deus supria, mas eu nunca havia experimentado isso. Por quê? Porque eu sempre tive salário, eu sempre tive casa para viver, eu sempre tive bom carro, a minha família, bom nível social. Então quando eu tinha alguma dificuldade, eu dava uma chamada para minha mãe e as coisas se resolviam. Mas chegou o momento que Deus disse: não, você precisa ir
para o deserto. Você precisa ter um preparo maior. E aí as fontes começaram a secar. Os momentos, os locais onde eu podia acessar para tirar dinheiro começaram a fechar. E eu comecei a imaginar, eu estou no meio do deserto, isso deve ser coisa do diabo. E aí eu vim entender que não tinha nada a ver com o diabo, mas era uma orquestração de Deus. Para quê? Para me levar a uma experiência maior, a verdadeiramente confiar no Senhor. Sabe, querido, que eu falava em confiança, mas eu não conseguia viver essa confiança, porque quando eu não tinha o dinheiro para pagar, eu entrava em desespero. Mas há um ano atrás, mais ou menos, um ano e pouco atrás, eu disse: Senhor, sabe o que vai acontecer? Eu não quero nem saber, mas eu quero deitar, eu quero dormir, e eu quero descansar no Senhor, a despeito de qualquer situação. E eu então comecei, irmãos, com muita dificuldade, mas se deitar e dormir e descansar no Senhor, mesmo sabendo que no dia seguinte eu tinha muitas coisas a pagar, mesmo sabendo que no dia seguinte eu tinha muitos problemas a resolver. E eu comecei a fazer, e fui fazendo um dia, fui fazendo 2 dias, e fui descansando, e fui descansando, e fui esperando em Deus, e fui vendo Deus mover, e fui vendo Deus cuidar, e fui vendo Deus agir, e fui vendo Deus abrir uma porta ali, fui vendo Deus abrir outra porta aqui, fui vendo Deus mandar um suprimento aqui. E certamente eu pude escrever: eu tenho aprendido a viver contente em toda e qualquer situação. Deserto para cá, deserto é para uma experiência maior. Se você está no deserto, saiba, é para uma experiência maior. Deus está te preparando para algo maravilhoso. Aleluia. Hoje eu me sinto totalmente à vontade para pregar, aleluia, e dizer que Deus supre as nossas necessidades, porque eu tenho visto Deus suprir. E neste ano, como nunca aconteceu na minha vida, eu tenho ido a lugares que eu nunca imaginei ir, sem dinheiro nenhum, mas tenho visto Deus prover todas as coisas. A última grande experiência que eu tive nessa área foi no mês de abril. Nós tínhamos convenção no Brasil, em Brasília. Eu não sei se vocês viram, mas ontem eu estava vendo uma reportagem para a Copa das Confederações. Começa dentro de alguns dias no Brasil. Brasília, os hotéis tiveram um aumento de 5 vezes, 500% nas diárias, de R$500 para quase R$3.000, R$2.500, R$2.600 por um final de semana. É muito dinheiro, isso é mais de $1.000. Eu diria para os irmãos, num hotel 3 estrelas, não é um hotel top não, num hotel 3 estrelas, eu diria para os irmãos que quase em lugar nenhum do mundo você encontra hotéis nessa categoria de um preço tão alto. Mas lá no nosso amado e querido Brasil, isso acontece. Claro que no mês de abril, durante a convenção, nós não tínhamos esse valor, mas nós tínhamos hotéis a partir de R$500, $250, $270, $300. E eu fiquei preocupado assim: como é que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro para pagar o hotel, eu não tenho dinheiro para comer durante aquela semana. Senhor, como que eu vou fazer? E sabe o que eu fiz, Senhor? Eu vou descansar no Senhor, o Senhor vai prover um meio. E quando eu cheguei em Brasília, irmãos, estava tudo prontinho. Eu fiquei num hotel 5 estrelas, a 100 metros da residência oficial do presidente do Brasil, e na beira do Lago Paranoá, numa vista linda, maravilhosa. E eu fui ver mais de $250 durante a semana, era o preço daquele hotel. Sabe quanto eu paguei? Eu não paguei nem um centavo. Por quê? Porque Deus trabalhou. Aleluia. Nós temos um Deus que trabalha, um Deus que cuida de nós, um Deus que age a nosso favor. A Bíblia diz que nós temos um Deus que trabalha. Enquanto nós dormimos e descansamos, Deus está trabalhando. Pastor, eu estou no meio de um grande deserto, será que é do diabo? Não! Pode ser Deus orquestrando este momento para uma experiência maior, para levar você a depender dele, a buscar mais ao Senhor. Podem falar o que quiser, mas nós, quanto mais problema temos, mais oramos. É normal. Quando a gente está tranquilo, nós temos uma tendência a relaxamento espiritual. Há um hino da harpa cristã que diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. No meio da tribulação a gente ora mais, no meio da tribulação a gente lê mais Bíblia, no meio da tribulação a gente jejua mais, no meio da tribulação a gente quer estar na igreja todo dia. Pastor, que hora que é do mundo? A igreja abre 6, não, meu pastor, deixa aí, eu quero ir 6 da manhã. Por quê? Porque a gente está no meio de uma luta, no meio de uma tribulação. Então às vezes Deus permite que nós entremos no deserto, onde à noite as temperaturas chegam a 40 abaixo de zero, e durante o dia 50, 60
um preparo maior. Terceira experiência que eu vejo aqui é que deserto, irmãos, não é parada. Deserto é travessia. Quando a gente lê esse texto, a gente percebe que Jesus foi levado para o deserto. Quantos dias ele ficou lá? 40 dias. Ou seja, Jesus chegou, mas ele não permaneceu lá. Ele foi levado para ser provado, mas ele não ficou no deserto a vida toda. Quando a gente lê sobre a história de Israel, a gente vai perceber que eles passaram quantos anos no deserto? 40 anos no deserto. Mas chegou o dia que eles saíram do deserto. Eu quero dizer para você essa noite que você pode passar tanto 40 dias como pode passar 40 anos no deserto, mas eu quero profetizar e dizer com toda a força dos meus pulmões essa noite que você não vai ficar para sempre no deserto, porque você vai sair do deserto. E sabe qual é o próximo passo? É a entrada na terra prometida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que eu vejo aqui neste texto? É que há um dia, há um tempo para começar a luta, a tentação do deserto, mas há um momento para terminar, há um tempo para terminar. Pode até durar 40 anos, mas ela vai terminar. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Eu quero que você se lembre que o deserto está entre o Egito e a terra prometida. O Egito, irmãos, é sinônimo de quê? Sofrimento e escravidão. O povo passou muitos anos em sofrimento e em escravidão. A terra prometida é o quê? É local de delícias, onde se precisa de 2 homens para carregar um cacho de uva. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe você se sente no meio de um grande deserto, mas eu quero que você se lembre que depois do deserto é a terra prometida, um local de delícias. Louvado seja o nome do Senhor. Vira para quem está do seu lado e diga o seguinte: olha, o deserto não é parada, o deserto é travessia. O deserto não é parada, o deserto é travessia. Muitas pessoas imaginam: eu agora entrei nesse deserto, eu não vou sair daqui nunca. Você vai sair sim, porque deserto não é parada, deserto é travessia. É só por um momento, pode durar um dia, pode durar 10, pode durar um ano, pode durar 10 anos, pode durar 40 anos, mas vai chegar o momento em que você vai sair e você vai entrar na presença de Deus. Jerusalém é logo ali, a terra prometida é logo ali. Aleluia, levante os seus olhos essa noite e tire os seus olhos do deserto e coloque os seus olhos na terra prometida, na terra que manda leite e mel. Aleluia, se você crê nisso, dê glória a Deus essa noite. Dê glória a Deus bem alto, para que o inferno ouça que você não está parado, você está apenas atravessando. Pode ser uma travessia lenta, mas você vai chegar do outro lado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não há algo que me motiva mais em saber que eu vou chegar do outro lado. Não há algo que me anima mais ao saber que eu estou passando sim no deserto, que às vezes eu preciso ser carregado pelo Senhor. Não há algo mais que me motiva mais em saber que eu estou passando, mas que eu vou sair do outro lado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deserto não é parada, deserto é travessia. Deserto nem sempre é algo do diabo, mas o deserto, ele pode ser sim orquestrado por Deus para nos levar a uma experiência maior, a nos dar um preparo para termos a convicção de que nós vamos sair dali. Jesus foi levado ao deserto sim, para ser não tentado, mas para ser provado, para ver qual seria a sua reação. Teve um dia para começar, mas teve um dia para terminar. Foram 40 dias. Depois de 40 dias, Jesus foi levado dali. Por quê? Porque ele já estava pronto. Isso significa que quando você estiver pronto, o Senhor se levantará do seu céu e dirá: saia daí, vai mandar que os anjos peguem a sua mão e tirem você do deserto. Porque às vezes nós nos acostumamos com o deserto, não é assim? Nós acostumamos com o sofrimento. Muitas vezes nós nos acostumamos com o sofrimento. Ah, não vou conseguir mesmo, não vai dar para sair mesmo.
eu não vou conseguir isso, não vou conseguir aquilo outro, a gente resigna, né? Isso é resignação, é você desanimar por completo e você aceitar aquilo que você está vivendo, aceitar aquilo que você está passando e desanimar de que pode haver uma mudança. Mas eu quero que você saiba esta noite que há sim dia para começar deserto, e todos nós vamos passar pelo deserto. Pastor, glória a Deus, isso ainda não aconteceu comigo. Eu não sei se você pode dizer glória ou misericórdia com o que eu vou te dizer, porque se você não passou por nenhum deserto, você vai passar e pode estar para começar. Quem sabe Deus me trouxe aqui hoje para alertar você de que sinais de um terremoto vêm sobre a sua vida, mas não para que você entre em pânico, mas para que você saiba que o deserto será para um preparo maior, que o deserto vai ter um dia para começar, mas terá um dia para terminar. Por quê? Porque o nome de Jesus precisa ser glorificado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quarto lugar, deserto é lugar de ter experiências com Deus. Quando nós lemos o texto aqui, nós observamos que depois de 40 dias de provação de Jesus ali no deserto, o que aconteceu com ele? A Bíblia diz que ele teve fome. Então nos conta o texto sagrado que Satanás aproveita daquele momento de fome, de instabilidade do Senhor Jesus, porque estava com muita fome. E a gente sabe que quando a gente está no momento de fome, a gente faz algumas coisas que às vezes não deveriam. Inclusive os psicólogos dizem que a gente não deve ir ao supermercado quando está com fome. Por quê? Porque a gente vai comprar aquilo que não precisa e aquilo que a gente não deveria comprar, e você vai para comprar $50 e compra 500, porque você vê tudo na frente e vai comprando, porque a fome é tão negra que você vai comprando e pega aquela bola de carne, até dá pra, a gente até fica pensando, né, que vai comer na hora aquela carne. A gente começa a pensar e sentir o gostinho e ver aquele sucozinho da carne. Ai, quando eu cheguei em casa eu vou comer essa carne, e você vai lá e compra uma bola, e você depois lembra que você mora sozinho. O que eu vou fazer com essa bola? Mas você olha o preço, tá barato, eu tenho que comprar uma bola, porque você está no meio do desespero, da fome, e a gente fica meio irracional. Então o que o diabo fez? Aproveitou aquele momento de instabilidade emocional, porque Jesus teve fome, e o diabo falou para ele: olha, por que você não pega essas pedras aí e você então transforme essas pedras em pães? A Bíblia diz que Jesus igualmente rejeitou aquela proposta do diabo e disse para ele: olha, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia diz que o diabo falou para ele: olha, se você quiser, você pode pedir, porque os anjos vão aí, eles vão ajudar você, eles vão cuidar de você, eles vão socorrer você. Mas queridos, não era esse o propósito do Senhor Jesus. Jesus não queria comer aqueles pães, pedras feitas pães, não era o propósito dele. O propósito dele era glorificar o nome do Senhor Jesus. O que significa isso? Que Jesus passou por uma grande experiência espiritual. Deserto é local de experiência, deserto é local de provação, mas é local de termos experiências com Deus, é local de vermos, de percebermos, de desfrutarmos e de experimentarmos os milagres de Deus para a nossa vida. O deserto é para nos levar a ter experiências com Deus. Mira para quem está do seu lado e diz o seguinte: olha, deserto não é para frustração, deserto é para nos levar a ter experiências com Deus. Deserto é local de experimentar o sobrenatural de Deus. Deserto é local de praticar a palavra de Deus. Transforme essas pedras em pães. Não, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deserto, queridos, é local para praticarmos a palavra do Senhor, e é isso que Deus quer para nós. A Bíblia diz que nós erramos
coração. Deus usa ele para nos abençoar, para nos fazer mais maduros, para nos fazer mais dependentes dele, para nos fazer nos aproximarmos mais do Senhor. Você está no deserto, não é para a sua frustração, mas para você ter mais experiências com Deus. Jesus aproveitou aquele momento no deserto para praticar a palavra de Deus. Queridos, é uma grande lição que nós temos aqui. Jesus podia murmurar, Jesus podia reclamar: Deus, é possível, eu estou aqui nesse deserto, agora vem esse diabo com uma fome tão grande, agora vem esse diabo aí me tentando. Não é possível, eu não vou aguentar essa tentação, porque a fome é muito grande. Às vezes acontece com a gente, né? Essa tentação, não vou aguentar, acaba, eu não vou aguentar, porque é muita tentação. Não, querido, você vai aguentar sim, sabe por quê? Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Aleluia. Por isso que Paulo disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é aquele que te desguarnece, não é aquele que te deixa sozinho, mas é aquele que te fortalece. Eu tenho uma boa notícia para você esta noite: o Senhor Jesus está aqui e Ele quer fortalecer a sua vida, Ele quer fortalecer o seu coração, Ele quer encher você do Espírito Santo, para que você levante na autoridade da palavra dele e diga ao diabo: Satanás, está escrito, Satanás, está escrito, eu te rejeito em nome do Senhor Jesus, porque eu estou apenas de passagem no deserto, eu estou indo para a terra prometida. Canaã é logo ali. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deserto é local de transformações. Satanás mandou Jesus transformar pães em pedras. E sabe por que ele mandou Jesus fazer isso? Porque ele sabia que a bênção de Deus estava sobre a vida de Jesus. Aleluia. Será que você consegue captar isso? Será que você consegue captar isso? Jesus estava no deserto. Satanás tentou Jesus para Jesus transformar aquelas pedras em pães. Por quê? Porque ele sabia que a bênção de Deus estava sobre a vida de Jesus. Você é um filho de Deus. Amém. Sabe por que Satanás tenta você? Porque ele sabe que a bênção de Deus está sobre a sua vida. Às vezes é eu e você que não sabemos que a bênção de Deus está sobre a nossa vida. Mas, queridos, o Senhor me mandou aqui essa noite para dizer para você que a bênção de Deus está sobre a sua vida. A bênção de Deus está sobre a sua vida. Satanás sabe que a bênção de Deus, se nós temos e tivermos a bênção de Deus sobre as nossas vidas, nós seremos capazes, em nome do Senhor Jesus, de mudar o rumo das nossas vidas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Satanás sabe que a bênção de Deus está sobre você. Às vezes eu e você não sabemos, então ele vem provando, porque ele sabe que a gente é meio pavio curto e que a gente não tem tanto conhecimento das bênçãos e das promessas e das coisas de Deus para nós. A qualquer momento a gente pode perder o rebolado e perder a bênção. Mas esta noite Satanás está sendo desmascarado, porque há um grupo de pessoas aqui na 3510 da Crescente, numa história, que estão sabendo esta noite que eles têm a bênção de Deus sobre eles. E a Bíblia diz que a bênção do Senhor engrandece, ela não acrescenta dores. Chega de sermos escravos ilegais, chega de sermos frustrados neste país, chega de sermos amaldiçoados, porque muitas pessoas nos amaldiçoam, dizendo: esses ilegais, esses imigrantes, são eles os causadores de todos esses problemas aqui, né? Eles que derrubaram as torres, que fizeram isso, o atentado e bababá. Mas nós não somos nada disso. Nós somos filhos de Deus, nós somos comprados, remidos, lavados no sangue de Jesus, e nós temos a bênção de Deus sobre nós. Receba a bênção de Deus essa noite, receba a bênção de Deus essa noite. Eu não sei qual é a sua situação, eu já estou prestes a terminar a minha mensagem esta noite, mas eu quero profetizar bênção de Deus sobre você, eu quero profetizar cura de Deus sobre você, eu quero profetizar fortalecimento espiritual sobre a sua vida. Pastor, eu estou no meio de um grande deserto. Não tem problema, por quê? Porque deserto é local de transformações, é local, momento de praticarmos a palavra de Deus e experimentarmos o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. E em sexto lugar, essa noite, eu quero dizer que
deserto é lugar de bênçãos materiais, sim, e de bênçãos espirituais também. Eu quero ler o último texto essa noite, que está em Deuteronômio, no capítulo 8, versículos 1 a 10. É uma leitura um pouco extensa, mas eu quero ler para você. Eu não posso terminar essa mensagem sem antes ler este texto, Deuteronômio, capítulo 8, versículos 1 a 10, que diz assim, deixa eu ler muito rapidamente: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Eu te lembrarei, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Olha que o propósito de Deus no deserto: saber se nós vamos guardar ou não os mandamentos do Senhor no coração. O salmista dizia: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conheces, quando não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inclinou o teu pé nem se inchou o teu pé naqueles 40 anos. Confessa, pois, no teu coração que como o homem castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus, e guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para os temeres e andares nos seus caminhos, porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros de água, de fontes de abismos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras, romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando pois tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Eu disse aqui agora, em último lugar, que deserto é local de bênçãos materiais e local de bênçãos espirituais também. A Bíblia diz que o povo, depois que entrou no deserto, acabou a comida, não tinha o que comer, e aí o que aconteceu? O Senhor mandou o maná. Cada dia, 6 dias por semana, eles nem precisavam ter o trabalho de colher para o dia seguinte. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, queridos, não é Deus de comida requentada. Deus tem comida fresca cada manhã. Por isso que a Bíblia, falando a respeito da palavra de Deus, diz o seguinte, que a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Se renovar, sabe o que é? É tornar-se nova. O Senhor disse: não, vocês nem precisam dar-se o trabalho de colher comida para todos os dias. Colher só para o primeiro dia, porque eu vou dar o pão de cada dia para vocês. É uma palavra de Deus para você. Deus não vai permitir que falte o pão na sua mesa, mas Ele te dará a cada manhã. Às vezes nós pensamos: Senhor, manda suprimento para o mês. Não, o negócio de Deus não é um mês, o negócio de Deus é dia a dia, dia a dia, experiência do dia a dia. Olha, só no final de semana que você vai comer, vai colher porção dobrada. Por quê? Porque no domingo é dia do Senhor, não é dia de trabalhar, é dia de preparar o dia todo para servir ao Senhor à noite. Aí sim você vai colher para 2 dias, mas os outros dias é dia a dia, tete a tete, dia a dia, experiência com Deus. Não vale a experiência do mês passado, ela foi muito boa, ela trouxe boa lembrança. Na semana passada nós tivemos o pastor Josué Brandão lá na igreja. Ele pregou sábado e domingo de manhã, domingo à noite. Quanta coisa boa eu ouvi do pastor Josué. E eu tinha ouvido no mês de abril, lá na convenção, na quarta-feira à noite, e aquele homem pregou com tanta unção de Deus que não houve nenhuma pessoa, dentre 4, 5 mil pessoas que estavam ali, eu tenho certeza que nenhuma pessoa ficou sem chorar aquele dia, aquela noite, porque a palavra de Deus fluiu de uma maneira poderosa. Mas foi o mês passado, hoje é outra coisa. Deus tem maná hoje para você, Deus vai ter outro maná amanhã. Não adianta: vou comer hoje é ceia, eu vou comer bastante, amanhã nem vou vir no culto. E você vai perder seu tempo, porque comida de hoje só serve para hoje. Amanhã tem comida nova. Deserto é local onde nós não temos comida, onde não se pode comprar comida para alimentar 1.000, 2.000, 3.000, não dá para comprar, porque não tem padaria, não tem supermercado, não tem restaurante, não adianta. Mas no deserto o Senhor proveu maná. No deserto o povo não tinha água para beber, mas o Senhor proveu água
Água na Bíblia é símbolo do Espírito Santo, que lava, que purifica, mas que alegra o nosso coração e nos enche da presença de Deus. Eu quero dizer para você aqui essa noite que tem maná e tem água fresca. Coma e beba água fresca essa noite, em nome do Senhor Jesus. Deserto é local de experimentarmos o sobrenatural de Deus. Bênçãos materiais, mas bênçãos espirituais também. Amém. Sabe o que eu vejo aqui? Glória a Deus. Que nós não iremos passar sequidão espiritual no deserto. Pelo contrário, nós experimentaremos as maiores experiências com Deus. Ou nós experimentamos as maiores experiências com Deus. É exatamente no deserto. Porque no deserto vem pão de onde não existe pão. Cai do céu. No deserto vem codornizes. Deus manda um vento sul, Ele traz as codornizes. No deserto Ele dá água fresca. No deserto nós temos aquilo que nós precisamos. Aleluia. Para o nosso preparo. É no deserto que Deus nos leva à exaustão. Mas eu quero que você saiba de uma coisa, que a Bíblia diz que Deus é fiel e Ele nunca nos deixa ser provado além daquilo que nós podemos resistir, porque às vezes nós pensamos, não dá, eu não aguento mais. Aguenta sim, aguenta sim. Não dá mais, dá sim, pastor, mas nem um dia dá sim. Sabe por quê? Porque com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Queridos, nós não estamos sozinhos, nós não estamos lutando com as nossas forças, nós não estamos indo pelo nosso conhecimento ou pela nossa capacidade, mas nós estamos lutando no nome do Senhor dos Exércitos. Aliás, tem uma palavra que diz assim: nessa peleja vós não tereis que pelejar, porque o Senhor peleja por vós. Deus está pelejando por você esta noite. Coloque-se em pé. Eu quero concluir essa mensagem dizendo a você que Jesus foi tentado lá no deserto, mas Ele nunca foi derrotado. Jesus foi tentado, mas Ele nunca, jamais foi derrotado. Você foi, está e será tentado, mas jamais você será derrotado. Por quê? Porque você tem Deus que é poderoso nas batalhas. Ele é o comandante dos exércitos do Senhor. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele é a resplandecente estrela da manhã. Ele é o lírio dos vales, o mais bendito entre os milhares. Ele é o Senhor Jesus, poderoso nas batalhas. Ele é aquele que era, aquele que é e sempre será, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, o meu Deus, o seu Deus, o meu Senhor, o seu Senhor, o meu Salvador, o seu Salvador, Deus Todo-Poderoso, que habita no meio dos louvores do seu povo e que opera milagres. Um Deus que quando fecha uma porta ninguém pode abrir, mas um Deus que quando abre uma porta ninguém pode fechar. Um Deus que determina o tempo, determina os dias, determina a hora, determina o momento de passar o deserto. E eu quero dizer para você que pode ser que esta noite esteja terminando o seu momento de deserto. A Bíblia diz que o choro, ele pode até durar uma noite, e deserto é noite, é momento de choro. E a Bíblia diz que o choro, ele pode até durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deixa eu concluir essa palavra essa noite, falando um pouquinho a respeito da noite e a respeito do dia. Dias atrás eu estava pregando sobre isso e o Senhor trouxe ao meu coração o seguinte entendimento: o dia, ele é formado de noite, né? E dia, 24 horas. A parte clara, que é de 6 da manhã até 6 da tarde, e a parte escura, numa parte do planeta, né? Na metade do planeta, enquanto é dia, o outro é noite, e vice-versa, e é formado por 12 horas. Só tem um detalhe: às 12 horas da noite começa às 6 da tarde, vai até às 6 da manhã. Mas há um detalhe muito interessante aí, é que durante o período da noite, que são 12 horas, nós temos também um momento do sono. E as pessoas que têm juízo, e eu não sou uma delas, dormem em média 8 horas por dia. Eu durmo muito
menos, embora eu precise dormir às 8, mas eu durmo muito menos, porque eu sou totalmente desregrado no meu dia, e 1h da manhã é o horário que eu estou indo para o quarto dormir toda noite, e 6 horas, 7 horas no máximo eu já estou de pé para as atividades do dia a dia. Mas quem tem juízo vai dormir pelo menos 8 horas por dia. Significa que sobra cerca de 4 horas útil durante a noite. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Boa parte, ou em média 2/3 da noite, você está dormindo. Na outra parte, você está em atividade. Mas de 6 da manhã, pastor, eu levanto para 7, ou levanto às 8, não tem problema não. Você nunca vai deitar às 6 da tarde. Então, normalmente, você tem 12, 13, 14, 15 horas de tempo útil durante o dia. Isso significa que o tempo da noite é menor. Isso significa que você sofre muito menos do que é abençoado. Na maior parte do tempo, você está sendo abençoado. Por isso que a Bíblia diz, o choro, ou a tristeza, ou o sofrimento, ou a provação, ou a dificuldade, pode até durar uma noite, mas vai ser pouca. Por quê? Porque a alegria, ela vem pela manhã, e pela manhã bem cedo. Deus tem dia para você, e não noite. O dia é o momento mais útil do dia, das 24 horas. É o tempo mais útil, é o tempo de mais bênção sobre a sua vida. Eu quero orar essa noite, e eu quero orar por aqueles que vieram aqui, quem sabe estão passando por um momento de deserto, estão passando por um momento de uma dificuldade, quem sabe por um problema de enfermidade, quem sabe por uma situação financeira, quem sabe por uma situação mais complicada com a imigração. Tem tantas pessoas, tantos irmãos, casamentos têm sido desfeitos, porque às vezes o esposo é parado numa blitz, e por um problema de carteira, ele é levado para a imigração, deportado para o Brasil, a esposa está aqui há muitos anos, eles não querem ir embora, casamentos são desfeitos por causa de problemas imigratórios, tantos problemas. Quem sabe você tem um desses aí, que você tem sentido-se no deserto. Eu quero orar por você. Se me permite, o pastor João Luiz, eu quero convidar você para que venha aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida, eu quero clamar ao Senhor. Não sei aquilo que você precisa, mas eu sei que Jesus está aqui, e aonde Jesus está, coisas grandes acontecem. A Bíblia diz, clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Quem sabe você diz, pastor, eu não tenho nenhum problema, eu não estou passando um momento de deserto nenhum, mas você, se não está passando, você vai passar. Pastor, mas eu já passei um, vou passar outro, vai, porque a nossa vida é cíclica, de tempos em tempos. Ó, a rotação da terra, um dia você está em, e o outro dia em, quando você está embaixo com muita dificuldade, quando a gente está por cima, eu estou por cima da carne seca, momento de bonança. Assim é a nossa vida. Um dia nós estamos embaixo, outro dia nós estamos em cima. Às vezes demora um pouco mais, um pouco menos, mas é um ciclo. Enquanto Jesus não voltar, nós vamos passar por isso. Então, quem sabe você está em cima hoje, mas as coisas estão começando a mudar. Vem aqui na frente, eu quero orar por você, porque Deus quer fortalecer você. Eu quero que você saia daqui esta noite bem fixado, que deserto não é local de parada, deserto é local de travessia, deserto não é para a gente ser morto no deserto. Você não vai morrer no deserto não, mas você vai ter experiências com Deus, você vai experimentar o sobrenatural de Deus. Satanás sabia que se Jesus tivesse dado uma palavra, aquelas pedras teriam se transformado em pães. Jesus não fez isso porque não era o objetivo, mas ali uma grande lição é que a bênção de Deus estava sobre Jesus. Se estava sobre Jesus, a bênção de Deus está sobre a minha vida, a bênção de Deus estará sobre a sua vida no deserto, e você vai vencer. Eu quero chamar o pastor Alex e quero pedir para ele ajuda, para ele poder orar aqui para nós, enquanto eu também vou descer aqui e vou interceder para os irmãos. Quero pedir para o pastor Alex pegar o microfone e ele vai orar aqui. E eu quero pedir com a permissão do pastor João que os pastores me ajudem. Nós vamos descer e vamos orar por cada um dos irmãos aqui esta noite. Não sei qual é o seu problema e nem quero saber, porque nem vai resolver muita coisa, mas há um Deus lá no céu, há um Deus que está no céu sim, mas que está aqui na terra, e Ele conhece o profundo do seu coração, sabe aquilo que você está pensando, sabe aquilo que você está sentindo, sabe aquilo que você está necessitando.